Pessoal, vamos falar aqui então agora da Meteora. Olha só o nosso querido Soju, que eu tenho inclusive foto com ele, né? Vocês lembram a fotinha que eu tirei com o Soju? Ele é do time da Júpiter, né, pessoal? Aí agora ele tá mais focado ali na Meteora para ele auxiliar a galera justamente no tokenomics, no lançamento, no airdrop, etc. Mas ele é da Júpiter. Esse garoto bonitão aqui é o Soju, certo? e, e aí, ele postou aqui a proposta hoje, né? Ao que parece, deve ser essa aqui mesmo que vai ser contabilizada para a distribuição de tokens da Meteora. E eu vou mostrar aqui para vocês o que isso está dizendo, certo? Esta proposta inclui 2 mudanças no plano inicial e nossos processos de pensamentos por trás dessas mudanças. Você pode encontrar a proposta inicial do plano de estímulo LP delineada por Ben Shao, o que saiu, né? Não era esse aqui, ó, o que saiu, né? Que estava ligado lá com a Libra, essas coisas. Acho que era o Ben Shao, né? Plano de estímulo LP de 10%. Embora os aspectos principais da proposta inicial, como o mecanismo básico de ganho e a data oficial de início, permaneçam inalteradas, estaremos propondo 2 mudanças para garantir uma recompensa mais justa e impactante para os nossos usuários. Então aqui, mudança na alocação total de 10% para 15% direcionados ao airdrop, ok? Alocação separada é de 3% para Launch Pool e Launchpads. Vamos detalhar essas mudanças propostas e nossos pensamentos por trás delas. Então vamos lá. O Soju aqui propõe o seguinte: mudança na alocação total de 10 para 15. Por quê? Com o plano de estímulo LP ultrapassou a data de término esperada de dezembro de 24, propomos uma alocação adicional e separada de 5%, a partir de dezembro de 24 em diante, a fim de reduzir a probabilidade de diluição para os provedores de liquidez anteriores e também para estender o plano de estímulo LP. Isso será somado à alocação inicial proposta de 10%. Por que 5% adicionais? Olha aqui, galera. Olha aqui. Percebam o volume, certo? Que a gente teve nas DEX aí do ecossistema da Solana. Sendo no finalzinho do ano e agora no começo de 2025, explodindo a tampa do balão. Ok? Então, olha só. Deixa eu ver onde que eu parei aqui. Ó, observamos um crescimento significativo no volume a partir de janeiro de 25. Embora queiramos também recompensar os LPs ativos durante esse período, queremos evitar a diluição dos LPs quem está provendo liquidez, né? Dos LPs que forneceram liquidez antes desse período. Assim, a decisão de estabelecer 2 alocações separadas para os 2 períodos de tempo. Também queremos garantir que os contribuidores de varejo para o crescimento da Meteora, especialmente aqueles que forneceram liquidez durante os estágios iniciais do DLMM, né, as pools de liquidez concentrada, sejam justamente recompensados. Em vez de um sistema totalmente linear que favoreceria os maiores provedores de liquidez. Com isso em mente, propomos dividir a alocação de 10% em uma alocação linear de 8% para todos os usuários e uma alocação fixa de 2% para nossos contribuidores iniciais. Isso substituirá o sistema de multiplicador de pontos proposto no plano inicial. Então, galera, por enquanto, olha só. A gente teria uma alocação. Presta atenção aqui, ó. Isso aqui é o airdrop da Meteora, tá, pessoal? Quem tá chegando aí na live. A gente teria sendo contabilizado de dezembro de 23, ok? Até janeiro de 25. Aqui, janeiro de 25 seria um snapshot, certo? E as pools da LMM da Meteora, elas foram lançadas aqui, ó, comecinho de 24, certo? Então, nesse período de dezembro de 23 a janeiro de 25, a gente teria o equivalente a 10% do supply total sendo direcionado para distribuir airdrop para essa galera aqui.
E aí, de que forma? 8% linear, então, quanto mais ponto, quanto mais taxa você fez aqui nesse gap de dezembro de 23 a janeiro de 25, quanto mais ponto você fez, você comeria aqui, ó, dessa alocação de 8%. Linear, proporcional aos pontos. Beleza? E esses outros 2%, seria justamente para distribuir para quem começou lá no início de quando as DLMM foram lançadas. Agora, eu não sei se esses 2% seriam distribuídos nesse gap aqui de maneira fixa para todo mundo, não proporcional, mas fixa, né? Proporcional é o linear, ok? Esses 2% é fixo. Então, eu não sei se eles vão pegar aqui o gap, esse aqui, e distribuir fixo esses 2%, igualmente para todo mundo, ou se eles vão focar mais aqui, ó, mais no comecinho, né? Eu não sei. Pelo que eu estou entendendo, é para esse gap aqui inteiro. Né? Mas vamos continuar. Vamos continuar. Onde que eu parei? Acho que foi aqui, né? Por que uma alocação fixa em vez de um multiplicador? O foco aqui é recompensar os usuários mais valiosos da Meteora, nossos primeiros adeptos, bem como nossos provedores de liquidez de longo prazo. Um sistema de multiplicador recompensaria apenas nossos primeiros adeptos, deixando de fora os provedores de liquidez de longo prazo que podem ter aderido mais tarde. Além disso, um multiplicador distorceria fortemente as recompensas em favor das baleias que forneceram liquidez nos primeiros dias, em vez dos adeptos de varejo iniciais. Com uma alocação fixa de 2%, forneceremos uma recompensa equitativa para todos os nossos usuários apaixonados e alinhados ao longo do tempo, sem deixar nenhum LP para trás. Pelo que eu entendo, eles vão pegar esses 2% aqui de cima e alocar para a galera que usou aqui de forma igual. Então, teve 100 mil carteiras que interagiu de dezembro de 23 a janeiro de 25. Ok, pega 2% e divide por 100 mil. É isso. Essa é a conta. A alocação de 2% será baseada em critérios verificáveis na blockchain, como carteiras que forneceram liquidez por... Pronto. Então já esquece o que eu falei. A alocação de 2% será baseada em critérios verificáveis na blockchain, como carteiras que forneceram liquidez por um tempo, por um longo período de tempo a ser decidido, e carteiras que interagiram com a Meteora entre dezembro de 23 e abril de 24. Acabou, é isso. É isso. Então é justamente aqui mesmo, ó, o comecinho aqui do gap, que vai esses 2%, o comecinho aqui, ou então, mesmo se você entrou tarde, né? Depois desse início da DLMM, mesmo se você entrou depois, mas você teve ali uma pool que você deixou por bastante tempo, né? E aí eles ainda vão definir, beleza, você também pega esses 2% aí. Só que o limite, né? Obviamente, se você teve isso antes de janeiro de 25, né? Entendi. Deu para entender claramente agora, né? Ok, deixa eu ver se tem uma imagenzinha aqui. É justamente essa que eu estou mostrando. Top. 8% dos pontos serão distribuídos no período de 23 a dezembro de 24. 5% dos pontos serão distribuídos a partir de janeiro de 25 até o TGE. 2% a serem distribuídos com base em critérios na blockchain, com uma alocação fixa por critério. Alocação separada de 3% para launch pools e launchpads. Aqui, galera, vocês percebem ó, que tem 5% que vai ser nesse gap aqui, ó, da direita, certo? Aí você pensa o seguinte, porra, Correto, mas 5% para esse gap pequeno, né, de janeiro de 25 até agora, cara, aqui tá mais satisfatório, né? Tá mais generoso esse gap? Não, galera. Por quê? Porque olha só, o volume aqui foi muito maior, então aqui tem muito mais concorrência. Tem que ter isso na cabeça, tem que ter essa dinâmica. Aqui, ó, você vai dividir com, eu não digo poucas pessoas, mas com menos do que agora, certo? Então, apesar de ser 5% para um gap pequeno de período, cara, tem muita gente.
Muita gente, e muita gente que fez um volume violento por conta dessas meme coins, etc e tal. Né? Ó, propomos a exclusão de Launch Pool e Launchpads do plano de estímulo LP para evitar ainda mais a diluição das recompensas para nossos provedores de liquidez de varejo. Em troca, forneceremos uma alocação separada de 3% para esses stakeholders. Para 2025, a nossa estratégia é tornar a Meteora o centro de toda a atividade de criação de tokens em Solana, trazendo ainda mais usuários para a Meteora e criando novas oportunidades para o exército LP. Propomos uma alocação separada para recompensar Launch Pools, juntamente com a construção de um ecossistema próspero de Launchpads, ferramentas e mais. Isso inclui Launch Pools como Trump e Cloud, integrações de Launchpad como GoFundMe, Virtuals, Elisa e outros. Isso ajudará a alcançar nosso objetivo de tornar Meteora o centro das inovações. Lista negra de maus atores. Também estaremos empenhados em excluir maus atores de qualquer alocação de match. Launch Pool, isso aqui, pessoal, é interessante, tá? Isso aqui é muito interessante. Olha só. Launch Pools ligados a Rug Pools, Wash Trading, que é aquele cara que fica fazendo swap, vai, volta, só para gerar volume, né? É isso que é o Wash Trade. Ou atividades suspeitas serão colocados na lista negra para receber recompensas match. Pretendemos fazer isso publicamente com o envolvimento da comunidade e atualizaremos nosso progresso nos esforços para isso. Ao tornar esse processo conduzido pela comunidade, poderemos crowdsourcing uma lista negra aberta e transparente que qualquer um pode verificar usando dados blockchain. Ok, acabando aqui, né? Com essas mudanças propostas, queremos focar em recompensar justamente todos os nossos stakeholders, desde o usuário até Launch Pool, Launchpads e outros integradores. Esperamos que isso forneça mais clareza sobre nossas principais considerações. Enfim, cara, deu aqui para ficar bem transparente, galera. O que vocês acharam? O que vocês acharam aqui, meus amigos? Olha lá. Então, temos aí desde dezembro de 23 até agora, só que dividido, né? Um gap ali de 23 a janeiro de 25 e também diferentes dinâmicas. Não sendo um airdrop 100% linear. Não sendo um airdrop 100% linear. Ok, pessoal? Isso é importante dizer. E, obviamente, quem entrou depois de janeiro de 25, sendo diluído muito mais por conta da manada que chegou. Né? Manada. Cara, isso aqui é o gráfico da manada, pessoal. Certo? Isso aqui é o gráfico da manada. Olha o spikezão no volume. Eu achei interessante. Eu achei bem interessante, na realidade. Quem entrou no começo vai ser beneficiado. Quem fez LP por um longo período vai ser beneficiado também aqui através desses 2% que substitui o multiplicador, né? Como ele disse ali no texto. 8% linear para essa galera aqui que interagiu quando não tinha tanto hype assim, quando não tinha saído a Libra, Trump. A Trump, deixa eu ver aqui. Porque a Melania saiu aqui. Não tinha ainda não. Não tinha ainda não. Esse primeiro gap não tinha saído Trump, Melania, nem nada. Entendi. Top. Eu achei interessante, hein, galera?